É isso aí, voltamos com mais um programa sempre melhor, ao vivaço para todo o Brasil, 3 horas e 53 minutinhos. Nesse exato momento já me encontro aqui na sala o neurocirurgião Dr. Pedro Deja. Boa tarde, doutor Pedro. Boa tarde, Tudo Renato. bem, meu Como querido? vai? Tudo bem? Hoje nós vamos abordar um tema, um assunto bem relevante pelo fato de acontecer na vida de muitas pessoas, que é o tal das dores. Quem é que nunca sentiu dor? Quem é que nesse exato momento que eu estou falando agora não está sentindo uma dor? Não é isso, doutor? Com certeza. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Me diverti bastante com o Elvis. Bacana, né? Muito. Hoje, no Dia Mundial do Rock, nós tivemos esse privilégio, essa honra de poder estar recebendo o cover do Elvis. Sem dúvida. E ele veio fazer uma apresentação linda aqui para todos nós. Né? Eu tive o prazer de assistir. Você é fã também? Muito, muito. Eu sou da geração roqueira, né? Sério, doutor? Claro. Bom, a gente veio para falar um pouco sobre o que a gente faz e eu sou neurocirurgião, né? E a neurocirurgia é uma especialidade médica, Renato, que, ao contrário do que muita gente imagina, também lida, por exemplo, com problemas na coluna, né? Como eu estava lhe dizendo, Sim. as pessoas em geral associam os problemas de coluna à ortopedia, que é uma outra especialidade médica, né? Mas a neurocirurgia também é uma especialidade que lida com os problemas da coluna. E a função da neurocirurgia, ela, como você acabou de falar, é só a coluna ou tem outra especialidade também? A neurocirurgia é uma especialidade muito abrangente. Ela lida com os problemas do sistema nervoso, né? Do crânio e da coluna. Por exemplo, eu posso lhe dizer que há 5 grandes áreas na neurocirurgia. Coluna é uma delas, mas a gente tem também os tumores do sistema nervoso, seja da coluna, seja do crânio, as doenças vasculares, a parte pediátrica da neurocirurgia, que trata das doenças neurocirúrgicas em crianças, né? E uma outra especialidade que se chama neurocirurgia funcional, para tratamento de dores, para tratamento de epilepsia, para tratamento de distúrbios motores, como a doença de Parkinson, por exemplo. Então, nossa, ela engloba todas essas doenças? Toda. A neurocirurgia é uma especialidade muito abrangente, muito abrangente. No caso das dores da coluna, qual que seria a função que ela solucionaria? E como que solucionaria, doutor? Então, isso é um assunto para talvez umas Render 3 horas. aí umas 3 horas. Mas eu vou resumir dizendo para você que a maioria das pessoas acha que problema de coluna é igual a hérnia de disco, né? Hérnia de disco é um dos problemas da coluna, não é o único, tá? E em geral ela se traduz clinicamente como dor, seja no pescoço, seja na região lombar. E essa dor no pescoço ela pode se irradiar para o braço e a dor lombar pode se irradiar para a perna, que é a famosa dor ciática, né? Então, esse, de fato, é o problema mais comum na coluna, mas a coluna tem uma série de outros problemas. Quem nunca ouviu falar em desgaste na coluna, né? Então, o famoso desgaste na coluna é algo que hoje a gente trata, é um problema extremamente comum e que hoje a gente consegue tratar com procedimentos que a gente chama de minimamente invasivos. A gente sempre reserva o tratamento cirúrgico para aquelas situações em que os tratamentos mais simples e menos invasivos não geraram o resultado esperado. Doutor Pedro, você tem mais ou menos uma noção da estatística a nível Brasil das pessoas que sofrem de dores na coluna? Então, isso no Brasil, se você estiver no mundo também, né? É claro. Isso é legal da gente comentar porque hoje, se você tiver num grupo de 10 pessoas, seguramente 9 ou tiveram, ou têm, ou Dores vão na ter coluna. algum problema na coluna, né? E obviamente Tem isso, você consegue saber que a pessoa vai ter um problema na coluna? Não, a gente sabe que essa é a estatística, né? 90% das pessoas um dia ou teve, ou tem, ou um dia vai ter. Né? Então é um problema absolutamente comum. A incidência na população em geral é muito alto, né? Muito alto. E não há grandes diferenças entre o homem e a mulher quando se fala em problemas na coluna. Os problemas de coluna são
como se tem uma distribuição igual entre os sexos. E da estatística a nível Brasil, você tem noção mais ou menos em números de pessoas que têm as dores? Consegue ter essa dimensão? A gente depende muito do tipo de problema eu estou tratando, né? Eu vou te dizer que, por exemplo, a hérnia de disco tem uma altíssima prevalência, né? A gente chega a falar em 40 a 50 casos a cada 100 mil habitantes, que seria mais ou menos a estatística da incidência de dor lombar associada à hérnia de disco na população em geral. Então é um problema bastante comum. Eu estava até conversando com o Dr. Pedro aqui nos bastidores a respeito do cantor muito conhecido, famoso, Wesley Safadão. Sim. É isso que na semana passada, Semana passada. Ele fez uma cirurgia e deixou todos preocupados. Nessa ocasião, até mesmo o neuro que havia feito a cirurgia nele, falou que se ele não viesse a fazer a cirurgia antes, poderia até correr o risco dele ficar até paralítico, né? Então, problema seríssimo, grave nas sem pernas. dúvida. E o caso dele em especial é um caso que mostra de fato para a gente que o único problema na coluna não é a hérnia de disco, né? A grande maioria das pessoas acha que os problemas na coluna são as hérnias de disco. E não são. Não são. A hérnia de disco, como eu lhe disse, é um dos problemas da coluna. A gente tem outros problemas. No caso desse artista, o problema dele é um problema que gerou um estrangulamento no canal da coluna, que é um problema relativamente menos comum do que a hérnia de disco, mas que se traduziu clinicamente como algo extremamente grave e que, se não fosse resolvido da forma como foi resolvido, em caráter de urgência, talvez ele tivesse tido sequelas importantes. E terríveis, né? Terríveis. E imagina, né, para um jovem cantor que está na plenitude da vida, né? No auge da sua carreira, né? Inclusive, ele parece que teve que cancelar alguns shows. Cancelou vários shows, isso. Mas ele foi tratado da forma correta. E é importante que a população em geral saiba disso, né? Existem problemas na coluna que necessitam de um tratamento em caráter de urgência. Não é assim para a grande maioria dos problemas. Em geral, as cirurgias de coluna elas são cirurgias programadas, elas são eletivas, que a gente fala. As urgências são raras, mas no caso desse artista, foi o caso. Era o caso de se fazer a cirurgia em caráter de urgência. Você acha que nesses casos a neurocirurgia pode ajudar, doutor? Sim, a neurocirurgia pode ajudar nesses casos e em muitos outros casos. Tá? Outros, né? A gente tem assim, as pessoas em geral têm uma visão um pouco equivocada das cirurgias na coluna, por exemplo. Primeiro é importante dizer que apenas 10%, talvez menos, das pessoas que têm algum tipo de problema na coluna vão, em algum momento da vida, precisar de uma cirurgia. 90% das pessoas conseguem resolver os seus problemas sem cirurgia. Isso é muito importante dizer. A cirurgia, portanto, é reservada para aqueles casos em que os tratamentos mais simples não surtiram o efeito que a gente gostaria. E aí sim se indica a cirurgia. Então, uma cirurgia bem feita, bem indicada, feita com a estrutura adequada, ela tem ótimos resultados. Né? Ela passa a não ter bons resultados quando não se indica corretamente, quando não se executa corretamente, quando o neurocirurgião não tem a estrutura necessária para fazer uma cirurgia, porque em geral são cirurgias de alta complexidade, que precisam ser feitas em hospitais, em instituições que têm estrutura adequada para isso. Né? E são cirurgias muito sensíveis, né, doutor? São. A chance de uma neurocirurgia, seja na coluna, seja no crânio, cursar com complicações, ela é grande. Mas, como eu lhe disse, se a gente tomar o cuidado necessário, se a gente indicar corretamente, executar corretamente, dentro de uma estrutura hospitalar que tenha condições, em geral os resultados são muito bons. E, volto a dizer, a gente precisa ter uma visão de que não só os problemas de coluna, mas o neurocirurgião é um especialista que trata de muitas coisas diferentes. Por exemplo, doenças como a epilepsia, os aneurismas cerebrais, que são lesões vasculares que sangram no cérebro e que podem cursar com sequelas muito grandes, né? E, em especial, a área para a qual eu me dediquei muito na minha vida, além da coluna, é a neurocirurgia infantil.
Olha. Não sei se você sabe, Renato, mas hoje existe um tipo de malformação que é diagnosticado ainda durante a gravidez, que se chama mielomeningocele, que pode fazer com que a criança recém-nascida nasça com dificuldades de locomoção. Então, hoje existem técnicas em que se corrige determinadas alterações congênitas, seja no crânio e na coluna, ainda durante a gestação. Ainda durante a gestação? Sim, ainda durante a gestação. Existem cirurgias em que se abre o útero, corrige aquela determinada malformação, se fecha o útero e a gravidez continua até chegar a termo com excelentes resultados. Uau, então veja que a neurocirurgia é uma área muito abrangente. Veja a quantidade de doenças e problemas sobre os quais a gente está conversando. Exatamente. E nós temos aqui um doutor neurocirurgião top, que é o doutor Pedro, para estar esclarecendo para todos nós aqui maiores informações a respeito das dores na coluna e também dores de cabeça. Doutor Pedro, quais seriam os maiores causadores de dores na coluna? Podemos falar que... Na coluna ou na cabeça? Na coluna. Primeiro na coluna, depois vamos falar da cabeça. Tá bom. Ficar muito tempo em pé, o tipo de pessoa quando ela dorme de mau jeito, muito tempo sentado, isso também? Tudo isso, os causadores. Né? Tudo isso. Existe mais alguns? Você quer relacionar aqui hoje? Claro, perfeito. Veja, a gente sempre é questionado a respeito da herança que a gente recebe dos pais, né? Aquilo que a gente carrega como herança genética, né? E, de fato, a genética ela é muito importante. A gente vê que famílias que outras pessoas, pais, avós, têm problema na coluna, os filhos também têm. Mas eu diria para vocês, Renato, que o fator que está, de fato, relacionado com a maior parte dos problemas na coluna está ligado a questões laborais, né? Então, hoje em dia, ninguém usa o celular assim, né? Olhando dessa maneira. Todo mundo olha o celular com o pescoço fletido, né? Verdade. Quantas horas, agora com pandemia e home office, quantas horas as pessoas passam por dia nos seus escritórios domiciliares? Nossa, o doutor falou em algo má interessante, postura, né? É verdade. Ninguém olha o celular exatamente, assim. Que seria o normal, né? Que seria o normal. É e o mais saudável, né? Que nós estamos sentados assim nessa região e a gente abaixa. E essa posição da coluna, ela já está danificando a nossa coluna? Com certeza. Sério, doutor? Só em abaixar assim, ó? Exatamente. É claro que isso não acontece da noite para o dia. Sim. Né? É no decorrer. Exatamente. É aquela história, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Os problemas posturais, quando a gente senta de maneira inadequada, quando a gente trabalha de maneira inadequada, né? Ao longo do tempo, é como alguém que começa a fumar, Renato, aos 20 anos. Ele não vai ter problemas no pulmão aos 25. Sim. Né? Ele vai ter problema no pulmão aos 45, 50 anos. E né? gravíssimo se continuar, graves, né? Então, isso significa que os nossos hábitos, os nossos maus hábitos, têm muita relação com os problemas que a gente vai ter no futuro. E por isso que a grande parte dos pacientes que têm problema na coluna acabam desenvolvendo os sintomas de forma mais, vamos dizer assim, exacerbada, mais tarde, né? Aos 45, 50, 55 anos. Então, isso é o que faz com que a maior parte dos problemas na coluna ocorram em fases mais avançadas da vida, né? Rapaz, você me deixou um pouco preocupado agora aqui, hein? Com essa posição do celular. Quem é que segura o celular assim, né? Cara, doutor, você está falando e eu estou aqui pensativo, verdade. Todos tem que nós se preocupar aqui, com isso. Tem que se preocupar. Tem que se preocupar. Se você entra hoje num vagão do metrô em São Paulo, por exemplo... Todo mundo está olhando para o celular com o pescoço flexionado. Né? Meu Deus. Isso certamente vai gerar um monte de problemas futuros. E isso não só lá no trem, você falou, dentro do carro, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Verdade, você me deixou preocupado nesse exato momento. Mas, mais do que não fazer atividade física, fazer uma atividade física, por exemplo, de forma errada, também é horrível. Né? Então, hoje a gente vê uma proliferação de academias de crossfit, por exemplo, em que alguns alunos não são exatamente orientados da maneira correta. Eu vejo muitos pacientes e jovens até, pacientes que frequentam academias e que são ali submetidos a um esquema que não é muito
controlado, né, de atividade física, e eles podem desenvolver problemas por estar fazendo uma atividade física errada, da maneira errada, com posturas erradas, né? Então, pior do que não fazer é fazer errado. É fazer errado. Do ponto de vista da coluna vertebral, né? Doutor, mais uma perguntinha a respeito da coluna. E esses remédios anti-inflamatórios que nós tomamos por indicação de A, de B, de C, e também aqueles remédios que é para tensão muscular? Por exemplo, fez alguma atividade, está sentindo alguma dor na coluna, no corpo, principalmente na coluna, aí a gente se enche de remédios. Sim. E não vai fazer uma cirurgia não, fazer uma consulta para saber o que é. Tudo é tomar o tal do remédio e ver aquela solução momentânea, Sim. Mas só que aí futuramente pode ser algo muito mais sério e de risco, não é isso? Sim, isso é Se a gente extremamente fica se entupindo importante. de remédio, né? Renato, isso é fundamental e é bom que a gente fale sobre isso, porque a automedicação no Brasil ainda é uma coisa muito comum, né? Até pouco tempo atrás, as pessoas que tinham, por exemplo, uma infecção de garganta iam na farmácia e compravam ali um antibiótico para tomar. Isso não é possível mais. Hoje você só consegue comprar um antibiótico com receita médica. Sim. Então, agora, como os problemas e as dores na coluna são extremamente comuns, né, em todas as idades, obviamente ela é mais comum nas fases mais tardias da vida, as pessoas, e não há nenhum problema em a pessoa, para aquela dor pontual, tomar uma medicação que ela tem em casa, uma Novalgina, enfim, até um anti-inflamatório, mas preocupa muito aqueles casos em que o paciente tem dores que se repetem. Sim. Quando a dor ela é persistente, quando ela não melhora com esses medicamentos mais comuns, Desistir dos remédios. Exatamente, e procurar o médico. Procura o médico. E procurar o médico. Com urgência. Marcar uma consulta e procurar o médico, e não se automedicar ou procurar, por exemplo, algum outro profissional. Receitinhas caseiras, ou então palavras de outras pessoas, de vizinhos, de amigos, não em busca disso, ir direto no médico, não é isso, doutor? Sim, para aquelas coisas que se repetem em geral, para aquelas dores que não melhoram com as medidas mais simples. Não há nada de errado com as receitinhas da vovó, tá? Elas são bem-vindas, só que elas, obviamente, não vão resolver todos os problemas. Aquelas pessoas que têm problemas mais graves, elas precisam procurar um médico quando a dor, ela de fato influencia na perda de qualidade de vida, né? Porque é isso que acaba acontecendo. A pessoa começa a ter tanta dor, que a qualidade de vida dela fica muito ruim. Fica ruim. Então, para aquelas pessoas que têm dores pontuais, né? Quantas vezes você já deve ter saído aqui do estúdio com dor nas costas? Certamente isso já te aconteceu, né? Isso não significa que você tenha um problema na coluna. Agora, se você tiver dor nas costas todos os dias... para poder a pessoa ficar um alerta. Claro, né? Então, obviamente que há situações e situações. Então, para aqueles pacientes que passam a sentir dor com mais frequência, com mais intensidade, quando a dor já não está melhorando com medicações mais simples, a gente está lá pronto para atender e tentar resolver, né? E é importante dizer, somente 10% dos pacientes que procuram a gente com dor na coluna, seja na coluna cervical, torácica ou lombar, não precisam de cirurgia. As pessoas às vezes têm um pouco de receio de ir num consultório de um neurocirurgião, né? Eu acho que a palavra assusta um pouco, porque acha que o neurocirurgião vai operar a coluna dela. E a arte né? está exatamente em separar quem precisa de quem não precisa, né? É isso aí. Quem é que vai precisar de uma cirurgia? Aqueles que não melhoraram com as coisas mais simples. 10%. Doutor, e em relação às pessoas que foram atingidas, que tiveram Covid? Muitas pessoas tiveram problema na coluna com Covid. Qual foi a relação a respeito disso? Isso é uma coisa bem bacana também. Veja, o que grande parte de nós foi obrigado a fazer durante a pandemia e durante um longo período foi voltar para casa, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que passaram a trabalhar em home office sem a menor condição para isso, porque no escritório você tem uma cadeira adequada, você tem uma mesa que está numa altura adequada, você tem um monitor que está na altura adequada. Em casa, não. Então, a pessoa às vezes vai para a cozinha de casa trabalhar, né? Numa posição ruim, enfim. Então, o que fez com que durante a pandemia aumentasse o número de pessoas com dor nas costas, e aumentou muito,
é exatamente, voltamos à questão da má postura, né? Trabalhar 12, 14, 16 horas num banco inadequado, na altura inadequada, com a coluna numa postura inadequada, sem fazer atividade física, muitas vezes, né? Que é pior ainda, né? Que é pior ainda, porque as pessoas ficaram trancadas dentro de casa e isso, obviamente, impede que as pessoas saiam de casa para correr, para nadar, para fazer as suas atividades. Então, uma coisa associada à outra, né? A má postura com a falta de atividade física. A falta de atividade. Agora, falando um pouquinho sobre dor de cabeça. Muitas pessoas têm tido muita dor de cabeça. Preocupações, estresse, atrai tudo isso, dor de cabeça. Falando um pouco sobre dor de cabeça, toda dor de cabeça forte é necessário de uma neurocirurgia? Não, absolutamente. A dor de cabeça, ela pode significar muitas coisas. 40 milhões de brasileiros, mais ou menos 40 milhões de brasileiros têm uma doença chamada enxaqueca. Tá? Quantos? 40 milhões de brasileiros. Uau. Têm uma doença chamada enxaqueca. Isso não significa, Renato, que todas as pessoas que têm dor de cabeça tenham enxaqueca. Tá? Como a hérnia de disco é um dos problemas da coluna, a enxaqueca também é uma das causas de dor de cabeça. Você tem outras causas. Então, quando você está investigando no consultório alguém que tem dor de cabeça, você tem que fazer exames para ver se, por exemplo, aquela dor de cabeça não é a tradução clínica de um tumor cerebral. Eita, doutor, chega até esse ponto? Sim, você pode ter dor de cabeça associada a aneurismas cerebrais. Você pode ter dor de cabeça associada a aumento de pressão arterial. Então, são muitas as possibilidades para o diagnóstico de uma dor de cabeça. E as pessoas precisam entender, por exemplo, que há uma relação, e aí sim uma relação direta entre dores de cabeça e problemas na coluna, inclusive. E a maioria, os dois juntos, a maioria dos problemas na coluna cervical geram dor de cabeça. E a gente chama esse tipo de dor de cabeça de dor cervicogênica. Tá? Então, precisa investigar. A dor de cabeça ela pode traduzir uma série de situações que só o médico treinado dentro dessa especialidade vai saber diferenciar. Às vezes a dor de cabeça ela é simplesmente o sintoma de uma gripe. Né? Ela não precisa ser necessariamente uma enxaqueca. E as pessoas não precisam achar que quem tem dor de cabeça é enxaqueca. E a gente acha que enxaqueca é sinônimo. Diferente. Completamente enxaqueca diferente. É uma coisa, dor de cabeça é outra. O nome técnico de dor de cabeça é cefaleia. Cefaleia. E enxaqueca é um tipo de cefaleia. Um tipo. Existem diversos outras causas para a dor de cabeça. Enxaqueca é uma delas. E talvez a mais comum. E por ser tão comum, as pessoas acham que é sinônimo de cefaleia, né? E não é, em absoluto. Agora, da mesma forma que a coluna, naquelas situações em que a dor é refratária, a dor é de forte intensidade, não melhora com medicamentos comuns, a dor de cabeça também. A dor de cabeça pode ser o sintoma de um dia de estresse, um sintoma de um dia cheio de apurrinhações, mas a dor de cabeça pode ser a tradução clínica de uma doença muito mais grave. Então, aquelas pessoas que têm dores de cabeça esporádicas, que estão relacionadas com dias de tensão, enfim. Foi de momento, Ok. Né? Agora, aquelas pessoas que, do mesmo jeito que têm dor na coluna, que não melhora com nada, aquelas pessoas que têm dor de cabeça... Já é algo mais grave, né, doutor? Sim, todos os dias, de forte intensidade, que limitam... Tem gente que toma até morfina, remédios fortíssimos. Com certeza. Para dores e não vê solução. Médico. Médico, claro, com certeza. Né? Aliás, não só na minha área, mas em qualquer área da medicina, né? A automedicação é algo muito, muito perigoso. Muito perigoso, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, Renato, que por ter dor nas costas durante muito tempo, acabaram tomando anti-inflamatórios de maneira crônica e acabaram tendo problemas renais. Eita! Então, um paciente que usa anti-inflamatório durante muito tempo, ele pode ter problemas renais. Eu tenho pacientes que hoje fazem hemodiálise porque tomaram anti-inflamatórios de maneira exagerada, exorbitante. Exatamente. E chegou num ponto a achar que ia resolver o problema e acabou que não resolveu nada. Pior, né? Conseguiu um outro, né? Verdade. Que talvez seja muito mais grave. Doutor Pedro, muito obrigado. Que palavra
maravilhosa Puxa que vida. deixou para todos nós nesse exato momento, falando um pouquinho acerca da dor de coluna, acerca das dores da cabeça diferenciando o que é enxaqueca de dor de cabeça. Porque tem muitas pessoas que qualquer negocinho, ai, tô com uma enxaqueca, e não é nem enxaqueca, é dor de cabeça. Ai, tô com dor de cabeça, e não é dor de cabeça, é enxaqueca. Eu queria te agradecer a Rede Mais, por Rede Mais Família, por me receber de forma tão gentil. A gente está lá no Instituto, nosso Instituto tem um Instagram. Você pode deixar, por favor, o Instagram e o telefone de contato. @Instituto_Paulistano, esse é o Instagram. E eu tenho um Instagram profissional que é @drpedro_deja, que é o meu Instagram profissional, né? Estou à disposição para atender vocês. É isso aí. Alô, Grande São Paulo, doutor Pedro está à disposição. Obrigado, doutor Pedro. Muito obrigado pelo carinho.